Neemias 4:17 e depois 1 Timóteo 4:10. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias 4:17. Os que edificavam o muro e os carregadores que sobre si mesmos punham as cargas, cada um com uma das mãos trabalhava na obra e com a outra segurava a sua arma. Agora nós vamos para 1 Timóteo 4:10. Diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Amém? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve trabalho e guerra. Diga comigo assim: no reino de Deus, há trabalho e guerra. Glória a Jesus. No texto de Neemias, nós lemos que ele fez um projeto muito maravilhoso de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Os irmãos sabem que quando Nabucodonosor destruiu a cidade, ele destruiu todas as suas muralhas, destruiu inclusive o templo, né? E quando Neemias voltou do cativeiro babilônico, 70 anos depois, ele chamou o povo para reconstruir os muros, porque uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida, era uma cidade exposta aos ataques dos seus inimigos. E as pessoas estavam até querendo ajudar Neemias a fazer esse trabalho, porém, elas tinham oposição. Haviam homens que se opunham ao trabalho de Neemias. Sambalate, Tobias e Gesem eram homens estrangeiros que queriam amedrontar o povo e, ao mesmo tempo, queriam armar ciladas contra Neemias. Mas eu não vou, obviamente, pregar sobre Neemias e nem vou pregar sobre Timóteo. O que eu quero me destacar aqui nesta noite é duas coisas que nesse texto estão bem parecidas. No texto de Neemias, nós vemos que ele deu uma estratégia para os seus ajudantes. Ele disse o seguinte para o povo: olha, vigiem, porque os nossos inimigos estão querendo parar a nossa obra. Com uma mão, vocês usem a ferramenta de trabalho para reconstruir o muro, e com a outra mão, usem a arma para se defender dos ataques dos nossos inimigos. E lá em Timóteo, Paulo disse que ele lutava e ele trabalhava para que Deus executasse a salvação dos eleitos. São dois verbos que deram origem ao tema desta mensagem. No reino de Deus, há trabalho e guerra. Neemias foi um homem que teve que trabalhar para reconstruir os muros de sua cidade. A Bíblia diz no capítulo 6, verso 15 de Neemias, que em 52 dias as muralhas de Jerusalém ficaram prontos. E o apóstolo Paulo, nós conhecemos por sua história que ele foi um incansável trabalhador no reino de Deus e um árduo guerreiro das hostes celestiais aqui na terra para pregar o evangelho. Portanto, eu digo para os irmãos que o maior problema da igreja dos nossos dias é porque ela é uma igreja que se omite do trabalho de Deus e é uma igreja covarde para lutar a guerra espiritual. O maior problema que temos na igreja do século 21 é que ela, ao invés de ser uma igreja trabalhadora, ela é uma igreja que faz muita micagem. Ela faz muito teatro, mas não trabalha. Ela inventa demais. É retiro, não que essas coisas não possam fazer. Eu estou dizendo no que a igreja tem se baseado. É retiro, é acampamento. O jovem fala o seguinte: aquela igreja ali ninguém joga bola, ninguém tem um retiro, ninguém tem isso nem aquilo, eu não vou para lá não. Eu gosto de igreja que tem teatro, que tem coreografia, que tem não sei o quê, grupo de louvor. Eu quero é fazer o negócio, entendeu? A igreja de hoje é uma igreja circense. Uma igreja de circo, mas não é uma igreja de trabalho.
Por outro lado, a igreja de hoje, ao invés de empunhar a espada da palavra de Deus, é uma igreja covarde que encosta a sua arma de guerra e se apoia ao lado do exército inimigo. Vocês estão pensando o quê, meus irmãos? Quando pregadores falam suas falsidades sobre os púlpitos, eles estão a serviço de quem? De Deus? Quando mentem sobre a palavra de Deus, eles estão a serviço de quem? Eles estão enfileirados nas trincheiras de Satanás. Mas não podem, de forma nenhuma, arrogar para si que eles têm as armas espirituais. Não tem. Uma das armas espirituais, a primeira que Paulo fala em Efésios 6, chama-se cinturão da verdade. Estas pessoas são mentirosas. Muitos deles estão nos púlpitos misturando a verdade com a mentira. Portanto, estão a serviço do inimigo e não a serviço de Deus. É por isso que as pessoas vão a estes lugares. É por isso que elas lotam estes lugares, porque para elas mais importa ouvir o que elas querem do que o que elas precisam. Por isso é que estão tranquilas, afagadas em seus colchões e suas almofadas de consciências cauterizadas. Como eu disse, não vou falar sobre Neemias, foi só um texto base, o meu sermão é temático, ou seja, eu vou falar sobre este tema, que no reino de Deus há trabalho e guerra. Assim como para Neemias houve trabalho para construir um muro e guerra contra os inimigos que queriam impedi-lo, e para Paulo havia o trabalho de pregar o evangelho do reino de Deus e guerra contra as oposições que se levantavam contra ele, mas Paulo nos ensinou uma coisa: a nossa luta não é contra carne e sangue. A luta dos cristãos não é mais contra seres humanos. Nós não pegamos em espadas. Nós não somos mais como os judeus da época de Neemias. Nós não empunhamos armas físicas. A nossa guerra não é contra os homens. Quando você prega o evangelho e alguém se opõe a você, porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, preste atenção nisso, porque volta no mesmo ponto que eu havia dito. Quando você prega o evangelho que as pessoas lá fora querem ouvir, eles não vão ficar contra você. Você vai dizer para eles: Jesus te ama. Quem vai ficar contra você? Só se for um ateu muito irritado, que já está enojado da vida dele, ele vai falar: não quero amor de ninguém, não. Mas todo mundo, você fala Jesus te ama, ele gosta. Mas a questão não é esta. Quando você prega o evangelho, a primeira palavra começa com a primeira letra, A. Arrependimento. E arrependimento inclui pecado. Se não houver reconhecimento de pecado, não pode haver arrependimento sincero. E quando você prega o evangelho falando que o sujeito precisa se arrepender, ele fica irado, irritado, porque ele não admite que os pecados dele o separam de Deus. Não é nem que não tem pecado, porque isso aí todo mundo admite. Quem não admite que não tem, todo mundo sabe que tem pecado, até crente, todos nós temos. A questão é que as pessoas acham que seus pecados não os separam de Deus. E quando você diz que separa, eles ficam irritados. Isso gera uma guerra no âmbito espiritual. Você não vai ficar com raiva da pessoa. Mesmo que ela te ofenda, mesmo que ela te enxote, mesmo que ela mande você embora e fala: não vem me falar dessas coisas mais. Quem é você para julgar? Não é assim que eles falam? Quem é você para julgar? Meu Deus, eu não estou julgando, eu estou dizendo para você o que eu estava passando também. Eu também estava neste mesmo caminho. Eu estou só te avisando que você também está e precisa passar pelo caminho que eu passei. Isto é evangelizar. Bom, as pessoas vão se irritar, mas não tem problema. A luta sua não é com ela. Você vai continuar amando esta pessoa, mesmo que ela te odeie. Por isso Jesus falou: ame os teus inimigos. As pessoas vão... Tem gente que fala assim: vou amar meu inimigo, é a pessoa que eu fiz mal para ele, como é que eu vou amar ele? Não é isso não. Você não deve fazer mal para ninguém, você é crente, ué. Você deve sofrer o mal. Eu coloquei uma frase assim no meu status, que o ímpio morde a mão de quem o alimenta, o crente beija a mão de quem o fere. Nós precisamos aprender isto.
Inclusive, uma conhecida, ela mandou uma mensagem comentando sobre esta frase, dizendo assim: pura verdade esta frase, nós temos que realmente fazer o bem e amar as pessoas para herdarmos o céu. Aí eu me cocei para não falar nada, e não não fala. Eu vou falar, porque eu não posso morrer sem falar. E aí mandei a mensagem para ela: não, minha querida, nós precisamos nascer de novo para herdar o céu. João 3,3. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Agora, aquele que nasce de novo, aí sim ele ama verdadeiramente. 1 João 4,7. Todo aquele que é nascido de Deus ama, porque o amor procede de Deus. A questão é que as pessoas acham que elas vão ser salvas por aquilo que elas fazem. Mas para o que você faz ser aceitável diante de Deus, precisa ter 3 coisas. Primeiro, ele precisa ter coerência com a lei de Deus. Segundo, ele precisa proceder de um coração puro. E terceiro, ele precisa visar a glória de Deus. Se não tiver essas 3 coisas, o que o homem faz, Deus não aceita. Primeiro, tem que estar de acordo com a lei de Deus. Deus mandou fazer, você fez, então pode ser que ele vá aceitar. Vamos para o segundo teste. Procede de um coração puro. Seu coração é puro? Já acabou, todo mundo perdeu. Ninguém tem coração puro. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Então, como Deus pode aceitar as boas obras de alguém? Só alguém que nasceu de novo. Por isso é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, o coração da nova criatura é puro. Então, tudo que ela faz, Deus aceita. Terceiro lugar, a pessoa precisa visar a glória de Deus naquilo que ela faz. Será que as pessoas visam a glória de Deus? Vou ajudar o necessitado aqui. Aí na hora que a cesta básica está chegando no necessitado, selfie. Vamos postar no Face. Abraça o pobrezinho, com cesta básica e tudo, e posta um selfie. Para a sua glória. Deus não aceita. Ah, mas eu não postei selfie. Mas como é que está seu coração? Saiu de lá assim, não fosse eu, ele não ia ter comida, né? Sua glória. Mesmo que seja dentro de você, não adianta. O ser humano é corrupto. Estava vendo hoje, só queria entrar na mensagem. Estava vendo hoje um vídeo de uma reportagem mostrando pessoas da área da saúde que vão vacinar os idosos, fingindo. Eles colocam a agulha da seringa no braço e tiram sem injetar a vacina. A minha esposa perguntou: gente, para que isso? Eu disse: olha, provavelmente para guardar para os seus familiares, para roubar, na verdade. Não furtarás. E depois reclamam do governo, depois reclamam da política, dos políticos. Os políticos são quem? São as pessoas que saem daqui, da nossa casta, para lá. Portanto, vamos voltar aqui, porque senão eu vou falar de outra coisa. Nós precisamos trabalhar no reino de Deus e lutar. Vamos lá. Quais são as áreas que o trabalho abrange, pastor? Vamos então. Primeiro, eu vou falar de 3 áreas que o trabalho espiritual abrange. Primeiro, para com Deus. Segundo, para com a igreja. E terceiro, para com o mundo. Você é um trabalhador no reino de Deus? Então lembre-se de trabalhar nessas 3 direções. Deus, vertical. Para a igreja, circular. Interno. E para o mundo, horizontal. Vamos ver esses 3 tipos de trabalho. Para com Deus, o seu trabalho deve ser 3. Adoração, meditação e oração. Quando você adora a Deus, você já está trabalhando para Ele. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer, prostrado, humildemente, arrebentado no solo, no chão, com a cara no pó, que Deus é Criador de todas as coisas, dominador soberano de todas as coisas, único, que não tem nada que possa existir com Ele, que Ele é o Salvador daquele que Ele quer que faça crer,
que Ele é cheio de atributos morais perfeitos, atributos pessoais intrínsecos que existem já nele desde a eternidade, e Ele não precisa do conselho e nem da aprovação de ninguém. Antes, todas as coisas precisam da aprovação de Deus. Adorar e reconhecer estas características de Deus, humilde, prostrado, e dizer: eu não sou nada, Senhor, Tu és tudo. As pessoas hoje querem ser muita coisa. Nós somos príncipes de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Era para Deus estar meio cego já, né? Essas meninas dos olhos, tudo pecador que nem nós. Deus já estava meio míope, no mínimo. Não, queridos, nós somos inválidos, podres, totalmente separados de Deus. Se não for a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, ninguém pode se aproximar dele por conta própria. Só por meio de Cristo. Então adore a Deus, curve-se ao pó, lance teu rosto ao pó e reconheça a grandeza dele e a sua miséria. Estilo de vida. Quando você vive uma vida que corresponde a isso. Deus é tudo, eu não sou nada. Isso é adoração no estilo de vida. E ofertas. Ofertas. Quando você dá a Deus, não só o que você tem, mas o que você é. O que nós entendemos com isto, irmãos, é que quem é mesquinho com relação à oferta, ele não reconhece Deus como Senhor de todas as coisas. E eu não estou falando de dinheiro, porque, pastor, quando vai pregar, tem que falar em dinheiro. Não. Raramente eu falo, hoje eu tenho que falar, porque para Deus, uma das provas de adoração é aquilo que nós temos quando entregamos para Ele e o que somos. Porque se você entrega o que tem, mas não entrega o que é, Ele não aceita. Olha o exemplo de Caim. Caim entregou a Deus uma bela de uma oferta de cereais, de frutos da terra, e Deus não aceitou. Como diz meu irmão que pregou lá em Belo Horizonte esses dias, ele falou, se Caim desse aquela oferta para um necessitado, ia servir. Ia matar a fome do necessitado. Mas para Deus não serve. Primeiro porque Deus é dono de todas as coisas. E segundo porque Deus olha para o coração do ofertante. Se você dá a Deus o que tem, mas não dá o que é, Ele não aceita a tua oferta, embora ela sirva para a igreja. Ela serve para o necessitado. Mas para Deus não serve. A Deus ninguém compra. Oferta para Deus tem que ser reconhecimento. Depois que eu rastei minha cara no pó, reconhecendo quem Ele é, grande, e quem eu sou, miserável, aí sim, Ele recebe a minha oferta. Meditação. Quando você lê a palavra de Deus, você está servindo a Deus, você está trabalhando para Deus, lendo Bíblia, meditando na Escritura. Quando você ouve devocionais, quando você ouve sermões, quando você ouve estudos bíblicos, quando a sua mente é saturada da palavra de Deus, Salmo 1, verso 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E no verso 2 diz, antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. E oração. Então veja, adoração, que é serviço de culto, estilo de vida e ofertas, meditação, que é leitura da palavra, devocionais, sermões, estudos bíblicos e oração. Apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Deus é o Deus com quem nós falamos por meio da oração. Mas lembre-se daquela pregação que eu fiz alguns domingos aqui. Deus não ouve a oração de quem não é convertido, de quem não passou por Cristo. Depois, se você quiser ouvir, vai lá no nosso canal e você escuta a pregação. Eu falei sobre isso. Eu provei na Bíblia que Deus não ouve a oração do incrédulo, Deus não ouve a oração do ímpio. É muita afronta de um ímpio falar, Deus ouve minha oração sim, sem Jesus, sem nada, eu e Deus diretão, nunca, é impossível. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Acabou. Se você não passar por Jesus, sua oração nunca vai chegar a Deus. Então este é o serviço para Deus. Esse é o trabalho para Deus. Adoração, meditação e oração. Agora vamos falar do trabalho para a igreja. Serviço, comunhão e dons. Primeiro, o que é serviço? Como você trabalha para a igreja?
no serviço. Veja, para Deus tem serviço também, mas é serviço de culto. Você não cultua a igreja, você cultua a Deus. Mas há serviço que você tem que fazer para a igreja. Por exemplo, visitas, intercessões, você tem que orar pelas pessoas, compartilhar necessidades. Paulo diz em Romanos 12:13, compartilhai as necessidades dos santos. Nós precisamos falar uns com os outros do que nós precisamos, daquilo que necessitamos. Nós precisamos falar. Tem crente que diz assim, pastor, eu até ajudo os outros, mas eu não peço ajuda não. O orgulho, hein? Sabia que orgulho é pecado? Não, pastor, mas eu estou ajudando. Mas você não está falando de quando você precisa. Você acha que isso é bonito ainda, né? Todo mundo que fala isso ainda acha bonito. Não, eu ajudo quem precisar, mas eu não peço ajuda. E ele acha bonito falar isso. Devia ter vergonha, porque isso é orgulho. Eu não tenho que falar para todo mundo mesmo. Se eu falar para o ímpio, disse o salmista Davi, ele vai zombar de Deus. Cadê o Deus que você serve? Mas eu falo com a igreja, irmão, estou precisando. Está faltando feijão em minha casa. Não é possível que vai ter um filho de Deus nessa igreja, que não vai na mercearia do Zezinho te comprar um feijão, meu Deus. Não é possível. Mas você tem que falar com os santos. Segundo, comunhão, né? Como é que você serve a igreja em comunhão? Primeiro, ceia do Senhor. Você tem que estar tomando ceia com seus irmãos. Tem crente que está nem aí para a ceia. A ceia, tanto ela fala de você com Deus, como do seu irmão também. Porque aquele pão partido, irmãos, aqueles picotadinhos de pão que tem, que todo mundo come, cada pedaço representa um de nós no mundo inteiro. Quando você come, você está dizendo, eu tenho comunhão com meu irmão. Ele faz parte da minha vida, como este pão está fazendo parte do meu corpo agora que eu estou comendo. Será que isso é verdade? Se não for verdade, a nossa ceia é mentirosa. E precisa ser verdadeira. Outra coisa de comunhão, congregação. Precisamos vir para a igreja. Precisamos nos reunir na igreja. E mesmo que não seja igreja, porque um dia o anticristo vai fechar isso daí tudo. Só vai deixar abertas as que gostam dele, as igrejas que falam que ele mandou. Aí vai ficar aberta. Mas Jesus chama tais igrejas de sinagoga de Satanás. Fazer o quê? Não é eu que estou falando? Mas as igrejas que pregam a verdade serão fechadas pelo anticristo e nós vamos parar de congregar? Pastor, não tem mais igreja. Igreja é quem? Igreja é isso aqui? Igreja é a reunião dos santos, dos filhos de Deus. Vamos lá na sua casa. Mas eu tenho medo da polícia passar na frente da minha casa. Bando de crente medroso também, viu? Então vamos reunir num mato, Vamos pro meio do milharal? Reunir lá. Igreja é isto, é comunhão, é congregação. Outra coisa, visitas. Outra, confissões. Tudo isso está na Bíblia. 1 Coríntios 11 fala, da comunhão. Hebreus 10, 25 da congregação. Tiago 1, 27 fala das visitas, dos necessitados. E 5,16 fala das confissões. Nós também precisamos disso, confessar uns aos outros. Conheça um irmão, uma irmã, Obviamente, irmãos confessam entre homens, mulheres entre mulheres, mas escolha aquela pessoa que é espiritual, que tem vida com Deus, que você pode se abrir, que você pode confessar os seus pecados e dizer, olha, eu tenho dificuldade nisso aqui, meu irmão, me ajuda. Ajuda com um conselho bíblico e ajuda com a oração. É assim, meus amados. A Bíblia não apoia a confissão auricular que você faz no ouvido de um padre, de um sacerdote, de um pastor, embora isso também possa, mas não é obrigação. A obrigação é que façamos isto uns com os outros, naquele em que você confia, como sendo um servo, uma serva de Deus, exemplar para a tua vida, e que tenha palavras de sabedoria da Bíblia, e que possa orar por você. Isso também é serviço da igreja. E terceiro tipo de serviço da igreja é dons. Deus te deu dons. Não tem dom nenhum, não.
Você tem, você não quer trabalhar, você não quer fazer. Às vezes a pessoa tem o dom, irmãos, simplesmente, até mesmo de contribuir. Com a contribuição dela, outras pessoas são abençoadas. É uma pessoa que não se destaca no falar, ela não sabe pregar, ela não sabe dar um estudo, ela não sabe cantar, não tem problema. Há áreas na igreja de Deus que Ele nos chamou para fazer, que nós podemos servir. E a Bíblia diz em 1 Pedro 4, 10 e 11, servi uns aos outros com o dom que recebestes de Deus. Isso é maravilhoso. Tem crente que chega para mim e ele fala assim, pastor, tem alguém precisando? Eu quero ajudar. Eu não vou ficar falando quem é, óbvio, né? Que a glória é de Deus, não é da pessoa. Mas Deus deu esse dom de misericórdia, esse dom de compaixão para esta pessoa, que ela vem me procurar. E às vezes eu mando uma mensagem no celular de todos os irmãos. Irmãos, tem alguém precisando de alguma coisa? Eu não preciso de nada. Se alguém precisar, eu ajudo. Mas eu não preciso de nada. Está vendo? Ainda acha bonito. Agora teve uma pessoa, nem me lembro quem, me mandou assim para mim, pastor, eu preciso andar mais com Deus. Eu preciso ter mais, eu senti a responsabilidade sobre mim. Falei que agora sou eu que vou ter que ir lá ensinar essa pessoa, andar com ela, orar com ela, estudar a palavra, não é? Eu quero ser mais crente. Falei, sobrou para mim agora. Olha que benção, está vendo? E terceiro, para com o mundo, serviço para com o mundo. Nós já vimos para Deus, para a igreja, agora para com o mundo. O que nós fazemos em relação ao mundo? Primeiro, evangelização e missões. Jesus falou que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e nós temos que ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que Jesus ordenou. Isso é um dever da igreja. Testemunho também, Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ah, pastor, nós temos que fazer também cesta básica para o mundo, não sei o quê. Podemos, mas não é a principal. A tarefa da igreja para com o mundo é pregar o evangelho. O mundo está caminhando, despencando para o inferno, e nós precisamos avisá-los disso para que eles sejam tirados de lá. Que adianta eu levar cesta básica para eles, se eles estavam indo para o inferno de barriga vazia, agora vão de barriga cheia? Mudou o estado do corpo, mas não mudou o estado do destino. Não quer dizer que não possa, não quer dizer que é proibido, não, pode, mas não é essa a tarefa principal. A tarefa principal da igreja é evangelização, é falar para o mundano, para o perdido, que ele está em maus lençóis com Deus, sim. Está, meus irmãos, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que todo homem que ama este mundo é inimigo de Deus. Eu vou dizer que é amigo? Eu vou contradizer o que a Bíblia fala? E com isso não está manifestando que aquele que evangeliza é melhor do que o que foi evangelizado. Não. Alguém já disse uma frase assim, evangelizar é um mendigo falar para o outro onde tem pão. Eu também sou que nem você, pecador perdido sem Cristo. Mas ele me achou. Olha a diferença. Ainda tenho pecados sobre a minha vida que precisam ser combatidos, destruídos. Mas ele já me resgatou, já me perdoou. A Bíblia diz que esse perdão, essa justificação acontece quando eu creio nele. E crer não é acreditar. Esse é o engano do mundo, eles acham que crer é acreditar. Ah, mas eu também acredito em Jesus. Não. Charles Blondin foi um equilibrista do século XIX e ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara e andou sobre ela para lá e para cá sem aquela vara de equilíbrio. E as multidões se juntavam para poder ver aquilo e ele fez vários espetáculos daquele jeito. E um dia, quando a multidão estava lá esperando um novo espetáculo dele, ele perguntou para a multidão assim, quem acredita que eu atravesso? Todo mundo levantou a mão, aquela algazarra. E ele falou, quem quer vir comigo? Ninguém. Está doido? Ir lá para aquela altura, num cabo de aço, o cara... Não vou nunca.
Aí ele perguntou para o patrocinador dele, você quer vir comigo, Henry? E o Henry falou, sim, eu confio em você. Grudou nas costas dele, tiraram uma foto daquela foto antiga, né? Pá, puf, que explodia assim. Tem ela no Google lá. É só você digitar lá. Charles Blondin, escreve Blondin, né? Que ele era francês. Charles Blondin e Henry Cocker. E você vai ver a foto deles meio desenhada lá. Os dois, um grudado na costa do outro lá para atravessar. E aí eles atravessaram, meus irmãos. Só o patrocinador dele que creu verdadeiramente nele. Todo mundo acreditava que ele podia, mas ninguém queria ir com ele. Você diz que crê em Jesus. Você crê, mas você não anda com ele. Isso não resolve. Você diz que confia, que acredita que Jesus faz um monte de coisa, igual Charles Blondin fazia. E até mais, porque Jesus é Deus, Ele é poderoso, Ele faz milagre, Ele cura, Ele salva, Ele faz um monte de coisa. Você crê nisso, mas você não vai com Ele. O que adianta? Isso não é crer. Na Bíblia, crer é confiar, é grudar nas costas dEle, ir junto, onde Ele for. Se Ele passar com você pelo vale da sombra da morte, vá junto com Ele. Porque não há lugar sem Cristo que possa ser o céu, mas também não há nenhum lugar com Ele que seja o inferno. E quais são as áreas agora que a guerra espiritual abrange? Já vimos o trabalho. O trabalho é para com Deus, para com a igreja, para com o mundo. E a guerra? A guerra nós temos 3 direções para pelejar. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. Terceiro, o diabo. Esses são os nossos 3 inimigos. Primeiro, contra o mundo. Apóstolo João diz na primeira carta, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí quando falamos assim, irmão, você ama o mundo? Aí o cara pensa lá no mundo, né? Lá fora. Não amo o mundo, não. Tem umas coisinhas lá que eu gosto, mas ele acha que o mundo está lá fora. Na realidade, o mundo, segundo a Bíblia, é todo o sistema de valores contrários à palavra de Deus. Por exemplo, se a Bíblia diz que a fornicação é pecado e você acha que não é, você está no mundo, você ama o mundo. Se a Bíblia diz que mentir é pecado e você acha que não é, é mundo. Qualquer sistema de pensamento que você tem que é contrário à palavra de Deus, chama-se mundo. Não é porque o mundo está lá fora. O mundo é um shopping, né? Muitos antigos cristãos falavam isso. Irmão, não vá para o mundo, venha para a igreja. Ou seja, você não pode ir no shopping, você tem que vir no culto. Não. O mundo é a televisão, o mundo é a internet, o mundo é o clube, a praia. Tem igreja até hoje que não deixa os crentes ir na praia. Tem crente que vai morrer sem conhecer o mar, e lá no céu não vai ter mar, né? Aí pronto, que ele não vai conhecer mesmo. O problema agora, meus queridos, é o seguinte: não ameis o mundo, é o sistema anti-Deus. Lá no Apocalipse 17 e também 18, o mundo ali é personificado numa mulher montada na besta, que é chamada também de Grande Babilônia ou Grande Prostituta. Isso é o mundo. Por que o mundo é como uma prostituta comparado? Porque o mundo é assim, ele se entrega para quem dá mais. Não é assim mesmo? A nossa política não está clara nisto. Até mesmo os julgamentos nos tribunais não estão claros com isto. Quem dá mais tem a sua sentença favorável. Isso é prostituição. Entrega os resultados por dinheiro. Agora o apóstolo João diz, 1 João 5,4, como que vence o mundo? Ele fala assim, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É você crer em Cristo. Mas não é acreditar, é você pendurar nas costas dele e atravessar as cataratas do mundo inteiro, do inferno e tudo. É isto, é caminhar com Ele. Esta é a vitória que vence o mundo, é andar com Ele. Agora a carne, eu falei que os inimigos é o mundo, a carne e o diabo. Já vimos o mundo, o que é a carne? Gálatas 5,16, Paulo fala que há um contraste entre a carne e o espírito. Carne, sabe o que é? Carne é a velha natureza. Carne é aquela tendência que nós nascemos com ela desde que nossa mãe nos gerou. Hoje fizemos a dedicação de uma criança, né, Wilker? Fizemos a dedicação do Adrian Miguel. Adrian Miguel nasceu em pecado.
As pessoas dizem, não batizamos criança porque criança não tem pecado. Mentira. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Salmo 51, 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E tem gente por aí pregando que Davi falou aquilo porque a mãe dele era uma prostituta. Eu vou provar numa palavra de sal que eu vou fazer aqui. Vou provar que isso é mentira. Aliás, foi sugerido pelo pastor Ismael, um grande abraço para ele. Pastor Ismael, nosso amigo. Para eu fazer esse palavra de sal, esse vídeo, refutando essa idiotice que pregam em muitas igrejas. Davi era bastardo, filho de uma prostituta, por isso que ele falou aquilo lá. Eu vou provar que não é. Ele estava testificando o pecado de Adão, que todos nós nascemos nele. Salmo 58, 3 fala assim, o ímpio já nasce e se desencaminha. Ele não espera crescer para isso. Irmão, se não for a graça restritiva de Deus, todos nós já nascemos desencaminhados para a perdição. Isso é carne, a Bíblia chama isso de carne. É a inclinação dos desejos. Agora, como que se vence a carne? Andando em santificação. Paulo diz em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Você só pode vencer a carne sem andar no Espírito. Agora, me responda uma pergunta. Você tem o Espírito de Deus? Pois é, porque se não tiver, você nunca vai vencer sua carne. Suas tendências te dominam. Você só vence a carne se você tiver o Espírito de Deus. A Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não vem dizer que você é de Cristo se você não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ninguém pega ele no ar, não. Ninguém dá salto para pegar o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não é pipa tosada, não sei como é que fala aqui. Quando corta lá e ela vai caindo. O Espírito Santo não é pipa solta, não, para nego ficar pulando e pegando. Ah, agora eu tenho Espírito Santo. Não! O Espírito Santo é dado por Jesus Cristo para aquele a quem Ele quer. Ele falou, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Procede da vontade de Deus. Você já nasceu do Espírito? Você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito, você tem uma nova natureza. Se você tem uma nova natureza, você consegue combater as inclinações de sua carne. Se você não tem, você não consegue. Você é escravo dela. Jesus que falou, João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas é assim que vence. Só pode vencer a carne pelo Espírito. E terceiro é o diabo, né? Falei do mundo, da carne, agora o diabo. 1 Pedro 5,7 fala do diabo. O diabo é o contrário da carne. Enquanto que a carne, ela nos atinge por dentro, é o inimigo interno, o diabo é o inimigo externo. Só que ele é astuto, ele é sagaz, ele conhece as inclinações da nossa carne, ele sabe para que se inclinam os nossos desejos, então ele usa o mundo para apresentar esses desejos a nós. Olha como ele é ardiloso. Satanás, ele é estratégico. Ele sabe que o que tem dentro de nós aqui gosta do que tem lá fora. Então ele vai e usa o que tem lá fora para apresentar para nós aqui dentro. E ainda ele diz o seguinte, tem nada a ver. Não, isso é antigo, né? Isso é da minha época que falava tem nada a ver. Hoje é danada não. Hoje é danada não. Olha o início da palavra, danada. Já sabe o que significa, né? Danada. Pois é, condenado ao inferno. Dá nada não, pastor, isso aqui todo mundo faz. Mas se a Bíblia diz não, é o quê? É não. Sim, é sim, não é não. A Bíblia não tem meio termo. Então, queridos, todo engano, toda tentação externa, porque o diabo é assim, né? A Bíblia chama ele primeiro de tentador, né? Mateus 4, verso 2. Segundo, a Bíblia chama ele de enganador. João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Tudo que o diabo mente em relação à palavra de Deus é obra de Satanás. Se você acreditar, você está perdendo sua batalha para esse inimigo. Tem gente que fala assim, pastor, eu vi um vídeo maravilhoso no YouTube, é um pastor pregando e não sei o quê. Aí quando eu vou lá assistir é uma heresia, quando eu vou lá assistir é uma besteira, é uma blasfêmia contra Deus, e a pessoa está lá se regozijando com isso. Eu falo, irmão, você perdeu para o diabo. Porque ele é enganador, ele é mentiroso. E o que este homem está dizendo, olha, diz a Bíblia que é mentira.
Você só pode vencer o diabo pela Bíblia. Só pela verdade. Quando ele tentou Jesus lá no deserto, Jesus falou para ele assim: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás, tudo que vinha para cima de Jesus, Jesus falava: está escrito, está escrito. Até que o diabo deixou. O diabo não resiste a um crente, irmãos, que está firme na palavra. Esta é a verdade. Você não vence diabo, está expulso aí, Satanás. Não é assim não. O diabo, quando um demônio se manifesta na vida de alguém aí, que você vai lá e expulsa, o demônio que saiu, ele pode acompanhar você e pegar aquelas bombinhas de encher pneu de bicicleta e começar a botar aqui no seu ouvido e encher o teu ego com a bombinha dele e falar assim: fica orgulhoso que você me expulsou, rapaz. Fica orgulhoso que você me expulsou. E o crente sai de... O endemoniado liberto e o crente cheio de demônio. Eu expulsei. Pronto. Você já perdeu a batalha. Você acha que o diabo é besta? Não vou dizer quem é besta, né? A besta, né? Lá do Apocalipse. Agora, como se vence o diabo? Pela palavra, como eu já falei, pela fé, 1 Pedro 5,8, resistir firmes na fé, e pela palavra, e pelo sangue de Jesus, e pela palavra do testemunho, Apocalipse 12:11. Os servos de Deus venceram o dragão, que é o diabo, pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Sabe por que você vence o diabo pelo sangue do Cordeiro? Porque o sangue do Cordeiro te purifica de todo pecado. E um dos nomes do diabo é acusador. Ele quer acusar você de pecado. Você diz para ele assim: meu inimigo, não é meu amigo não. Meu inimigo, lá no Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou todos os meus pecados, e você perdeu o lugar de acusador lá no céu. Você não tem mais este lugar de acusador. Agora quem está diante do Pai, por mim, é um advogado. Não perca batalhas para Satanás. Eu vou encerrar esta mensagem falando sobre suas recompensas. Se você é um trabalhador no reino, e se você é um guerreiro na igreja do Senhor, você tem recompensas. Os trabalhadores, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:58, seu trabalho não é vão no Senhor. Amém? Esta é a primeira recompensa, você saber que você não trabalha em vão. Faça alguma coisa para Deus, meu irmão. Nada será em vão. Nada será em vão daquilo que você fizer. Segunda coisa, você será o primeiro a gozar dos frutos. 2 Timóteo 2,6, apóstolo Paulo diz: aquele que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. Sabe o que é isso? Deus envia a recompensa ainda aqui na terra, para que você possa observar o trabalho que você faz para Deus, que Ele tem recompensas. Terceiro, você futuramente entrará no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21, o Senhor diz: o que fizeste com os talentos que eu te dei? Ó Senhor, teu talento rendeu e rendeu e rendeu. E Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E então os crentes entrarão na alegria do nosso Deus. Eles entrarão festejantes no céu, porque sabem que com todo sofrimento aqui na terra, eles trabalharam para o Senhor, eles não mediram seus esforços, e então angariaram para o nosso Deus mais e mais frutos, de forma que são recebidos na eternidade com alegria e com o gozo eterno. Oh, glória a Deus! Você pode trabalhar para o Senhor, você ouvirá esta palavra. Sabe o que vai ouvir aquele que enterrou o talento? Servo mau, negligente, some da minha frente. Mas Senhor, eu não fiz, foi por causa da minha mulher. Eu não estou falando de sua mulher, eu vou conversar com sua mulher depois. Eu não fiz por causa do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe. Eu não fiz por causa do meu trabalho. Não, estou querendo saber, quem te deu o trabalho? Não foi eu também? Queridos, Deus não aceitará desculpas. Eu não aceito, mas não falo nada. Tem um monte de crente que dá desculpa para mim. Ele sabe que é desculpa também. Não. Ele sabe que é desculpa, eu vou ficar falando? Eu não, deixa. Tá bom, irmão, beleza. Deus abençoe, né?
Mas você sabe que é. E para Deus ele não aceita. Outra coisa, você será servido por Jesus. Que maravilha. Lucas 12:37 fala assim que quando os servos do Senhor chegarem a sentarem na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, olha o que Jesus vai fazer. Jesus vai levantar as vestes dele até a altura do joelho, assim, que está lá no chãozão, né? Ele vai levantar aqui até na altura do joelho as vestes dele, vai juntar aqui na cintura, vai amarrar um cinto aqui e vai correr para lá e para cá nessa mesa, com todos nós assentados, para nos servir. Ele vai fazer isso lá no céu. Mas lembre de uma coisa, irmão, quando ele levantar a túnica dele, você vai ver as marcas nos seus pés. E quando ele estender a mão para te servir, você vai ver as marcas na mão. Você vai saber que você só está lá por causa da morte dele. E os soldados? Diz o apóstolo Paulo: Timóteo, combata comigo o combate da fé e tome posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. E ele diz também em 1 Coríntios 9:25 que todos aqueles que lutaram alcançarão uma coroa incorruptível. Por que Paulo diz isto? Porque naquela época as pessoas que corriam as suas disputas, eles, quando chegavam em primeiro lugar, recebiam uma grinalda de arruda em volta de suas orelhas. Aquelas grinaldas de arruda, os galhos de arruda em volta de suas orelhas murchavam. Por isso que Pedro fala de uma coroa imacessível. A palavra imacessível significa aquela que nunca murcha. E Paulo diz que os atletas daqui buscam uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Ou seja, depois nas corridas romanas, gregas lá, eles trocaram esse galho de arruda por galhos de arruda de ouro. Eles fizeram laminados de ouro com semelhança de galhos de arruda e colocaram em volta dos vencedores da corrida, para que não murchasse mais. E Paulo está se referindo a isto. Tem tanto crente correndo atrás de galho de arruda, né? E eu falo até literalmente que lá em Minas tem uns crentes que pegam galho de arruda e põe mesmo na orelha para o mal olhado. Ah, pastor, é porque diz que o galho de arruda espanta o mal olhado. Mineiro gosta de... Não gosta, né? Por isso que ele usa. Mas, queridos, muitos crentes estão correndo atrás de galhos de arruda, e eu estou falando figuradamente agora. Muitos crentes estão correndo atrás de coisas perecíveis. Muitos crentes estão correndo atrás de coisas que não têm lucro. Tem um lucro aqui nessa terra, mas e na eternidade? Vai servir para quê? Agora trabalhe para Deus, para você ver. Agora lute no reino de Deus para você ver. Você será um soldado recompensado. Ainda que chegues ferido no céu, meu irmão. Ainda que você chegue ferido no céu. Grandes homens de Deus, eles chegaram sim no céu feridos. Eles tiveram seus corpos estraçalhados pelas espadas dos perseguidores. Eles tiveram seus corpos destruídos pelas doenças que eles se deixaram submeter para pregar o evangelho a nações distantes. Chegaram no céu machucados, mas foram recebidos pelo seu general. Foram recebidos por aquele por quem eles lutaram. E de modo nenhum eles perderão o seu galardão. Portanto, vamos, queridos, nesta noite, prestar atenção nesta mensagem. Existe um alerta aqui que a Bíblia faz sobre a batalha que nós vivemos na terra. Jesus falou aos seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo fez a maior explicação de luta espiritual em Efésios 6. Outras cartas também. O autor dos Hebreus fala de crentes que lutaram e resistiram até o sangue, outros não. Pedro também diz que o nosso inimigo o diabo anda aí querendo nos devorar. Lutem, resistam, vençam-no pela fé. Não podemos fingir que nada está acontecendo. Os sinais deixam claro que Jesus tem razão, enquanto os incrédulos continuam em sua estupidez. O pecado deixa o homem irracional e o leva a escolher alternativas inviáveis que sem o pecado realmente ele não escolheria. O Novo Testamento também é claro, irmãos, sobre questões de trabalho, a obrigação que temos como cristãos. Por muitas vezes Jesus nos chama de servos. Paulo, Pedro, Tiago se chamavam de servos de Cristo ao introduzir suas cartas.
O trabalho cristão que abrange o serviço a Deus, aos irmãos e ao mundo, é um tema constante na página da Escritura. Não podemos fingir que não há nada para fazer. Estamos nos divertindo muito. As pessoas estão com medo do vírus, mas estão aproveitando para se divertir, não para trabalhar para Deus. As pessoas estão com medo de espalhar esta doença, mas não querem pelejar espiritualmente contra as hostes das trevas. São covardes que se afrouxaram as suas mãos, que já não empunham mais a espada do Espírito. Tem medo de tudo, tem medo de vírus, tem medo de decreto de prefeito, de governador, tem medo disso e daquilo. Como será então na perseguição, irmãos? Como será nos dias da tribulação, irmãos? Queridos, quero fazer um apelo a você, crente, já está na caminhada da fé? Não pare, querido, não pare. Eu tenho visto muitos crentes que são antigos na fé, que pararam em seus caminhos, em seu caminho para o céu, e outros que começaram a fé, já passaram por ele, correndo, e dizem: aí, irmão, por que você está na sombra fresca aí, meu filho? Eu estou correndo, tchau para você. E ele ficou para trás enquanto aquele novo está lá na frente. Por que você parou, irmão? Por que você parou na sua caminhada, minha irmã? A nossa carne, meus irmãos, cada vez mais se encanta com os prazeres deste século, mas não pense que o diabo está de férias. O mundo avança para a sua destruição, mas se você já nasceu de novo, se você tem uma nova criatura, atenda os desejos dela, não de sua velha natureza. Os nossos inimigos estão aí, prontos para nos derrotar. Você será salvo se você realmente for, mas será arruinado. Sua vida aqui será vida arruinada. Lembra de Ló? Lembra de Ló? O apóstolo Pedro chama ele de justo. Ló era justo, mas Gênesis não mostra que ele era arruinado. Era um justo arruinado, por causa de suas más escolhas. Era um justo arruinado porque ele deixou-se levar pelo encanto dos olhos na região de Sodoma. Faça como Neemias, apanhe não somente suas armas espirituais, mas também suas ferramentas de trabalho. Vamos trabalhar no reino de Deus. E você que não é crente, eu faço um apelo para você hoje. Não pense que você está desculpado diante de Deus. Ele tem chamado você pelo Evangelho há muito tempo e você tem se fingido de surdo. Não brinque com Deus. Você tem um prazo de vida. Todos nós temos uma data de validade. Na vida terrena não há meio termo. Ou você está nas fileiras de Deus ou nas fileiras das trevas. Não existe um terceiro pelotão que você fala: eu luto no meu exército. Não existe. Ou você está no exército de Deus ou no exército do inimigo. Eu te convido nesta noite para que você entre nas fileiras de Deus. Deus não te deixará despojado. Sim, Ele te despojará de tudo que não presta, mas Ele te dará novas armas, Ele te dará armas espirituais, Ele te dará a palavra de Deus, Ele te dará a oração, Ele te dará o poder do Espírito Santo, a justiça de Cristo, o perdão dos pecados, a santificação e o fruto da fé. Caso contrário, você já está derrotado, porque Jesus disse para os discípulos assim: eu venci o mundo. E aí? Você vai ficar no mundo? Ele já está vencido. Eu fico do lado de quem venceu. Jesus venceu o mundo, então estou do lado dele. Se o mundo tivesse vencido a Cristo, aí eu não ia ficar com Cristo, não. Mas ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a morte, porque ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu o diabo, porque este não tem mais poder de nos acusar. Jesus venceu o pecado, porque nos justificou, viveu uma vida santa e reta diante de Deus em nosso lugar. Todo aquele que nele crê não é acreditar não, é montar nas costas dele e atravessar os desertos. É isso. Esse também está justificado dos seus pecados. Esta é a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. No reino de Deus, há trabalho e há guerra. Pegue sua ferramenta, mas pegue também suas armas espirituais. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.